Impulsos do Coração, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 8, capítulo 49. O pedido de demissão de Augusto e Cláudio foi recebido com contrariedade pelo bispo, que nada pôde fazer para demovê-los da ideia de sair da igreja. Ao contrário de Cláudio, Augusto estava seguro do que queria. Já o amigo vira-se forçado a pedir demissão para proteger as pessoas. Por mais que amasse o sacerdócio, Cláudio não queria mais ser responsável pela prisão de ninguém. Bastava o remorso, que o atormentava diuturnamente. Com a ajuda de Augusto, Cláudia refez sua vida. Depois do episódio na sacristia, o perdão veio com facilidade, estreitando ainda mais a amizade entre os dois. Cláudio conseguiu uma colocação de professor numa faculdade de filosofia e alugou um pequeno apartamento próximo a Augusto. Juntos enfrentavam a vida, reunindo-se para rezar e conversar. Augusto, por sua vez, estava mesmo decidido a voltar para Uberlândia, tão logo efetivada sua dispensa. Com o dinheiro que juntara, abriria uma pequena floricultura, ao mesmo tempo em que realizaria seu sonho de estudar veterinária. Tiveram que aguardar alguns dias até que tudo fosse oficializado. Augusto e Cláudio deram entrada juntos no pedido de demissão e receberam ao mesmo tempo a notícia de que a partir daquela data estavam dispensados. Restava apenas aguardar o término do ano letivo para Augusto desligar-se da escola e concretizar a venda da casa. Neuma se encontrava no canto da cozinha passando roupa quando ele chegou com a notícia. Ela levantou os olhos para ele e pousou o ferro na tábua de passar. Alguma coisa, padre? Não me chame mais de padre, por favor. Já disse que o senhor vai sempre continuar sendo padre para mim. Não sou mais padre. Acabei de receber a notícia de que minha demissão foi aceita. A partir de hoje estou oficialmente desligado da igreja. Verdade? Que pena, lamentou com sinceridade. Não fique triste, Neuma. É para o bem de todos. E Padre Cláudio também está dispensado. Acho que o mundo tem muito a perder com a saída dos dois. O mundo não precisa de nós. Há muitos padres por aí, mas nenhum é como o Senhor. Obrigado, Neuma, mas não é bem assim. Para mim é. O Senhor sempre foi o melhor padre do mundo. Augusto deu um suspiro de resignação e retrucou. Precisamos resolver a sua situação. Voltarei para Uberlândia tão logo termine o ano letivo. Já dei aviso prévio na escola e a casa está à venda. O senhor está mesmo decidido, não vai voltar atrás? Não, estou decidido. Não tenho mais nada para fazer aqui. Neuma deixou as lágrimas escaparem e, tomando coragem, abraçou pela primeira vez em sua vida. Ah, padre, posso ir com o senhor? Que ideia é essa agora? Não tenho nada que me prenda aqui, e o senhor vai precisar de alguém para cuidar da casa. Vou mesmo, já que não pretendo morar com minha mãe. Então, eu conheço, já estou acostumada com suas manias, sei de tudo o que gosta. Vou voltar como uma pessoa comum. Pretendo abrir uma floricultura e estudar veterinária. Será que você saberia conviver com um homem, não com um padre? Saberia? E se o senhor conhecer uma moça com quem queira se casar, vou continuar cuidando da casa e de toda sua família. Será mesmo? Sua experiência com Rafaela não foi das melhores. Não foi, mas estou arrependida. O senhor sabe disso. Não queria que nada de mal lhe acontecesse. Se ela um dia voltar, vou agir de outra forma. Isso não vai acontecer. Rafaela não vai mais voltar. Se ela for embora, pode voltar. Ela vai se casar, Neuma. Está esperando um filho de um moço estrangeiro. O senhor não devia acreditar nas histórias do capitão Reinaldo. Aquele homem é o demônio. Não se deixe enganar por ele novamente. Não há engano nenhum. Reconheci a caligrafia dela. Estou feliz por ela estar bem, mas perdi as esperanças de tornar a vê-la. Rafaela vai ter um filho e vai se casar. Se um dia voltarmos a nos ver, será apenas como amigos. Que pena. Eu torcia para o senhor e ela ficarem juntos, para que eu pudesse provar que mudei. Acredito na sua mudança, mas agora temos que decidir a sua vida. Quero ir com o senhor. Por favor, deixe. Augusto pensou por alguns instantes. Realmente estava acostumado com Neuma, que cuidava de sua casa fazia muitos anos.
Tem certeza? Perguntou em dúvida. Tenho. Sou viúva, não tenho filhos nem parentes, ninguém para me fazer companhia. Deixar desamparada uma viúva, já meio idosa, não agradava a Augusto. Preocupava-se com Neuma e queria-lhe bem. Está certo, então, concordou por fim. Vá arrumando suas coisas. A casa está à venda e já mandei fechar o portão que dava para a igreja. A única entrada agora é pela rua, como era antigamente. Creio que não terei dificuldades em achar comprador. Oh, padre, obrigada, concluiu ela beijando-o na face. Só uma coisa, pare de me chamar de padre, não tem mais sentido. Está bem, se é o que quer, mas como irei chamá-lo então, Augusto? Ela sorriu afetuosamente, concordando com a cabeça, feliz por não ter sido despedida e por poder acompanhar Augusto em sua nova vida. Queria provar-lhe que mudara, porque realmente se operara nela uma grande transformação. Apesar de a notícia do casamento de Rafaela não ter lhe causado raiva, não deixou de ser uma decepção. Era uma pena, mas era o que todos sabiam que iria acontecer. Neuma soltou um longo suspiro e voltou aos seus afazeres, mentalmente organizando a partida para Uberlândia. Jamais havia saído do Rio de Janeiro, à exceção de uma única vez, quando fora em lua de mel para Três Rios. Viajar para Minas Gerais seria bom e divertido. Para Augusto, era o retorno ao começo de sua vida, uma nova chance de concretizar seus sonhos inacabados. Pena que o maior de todos os seus sonhos não se realizaria mais. Embora o coração de Augusto estivesse limpo de ressentimentos ou ódios, a alegria não era um sentimento que ele houvesse ainda conseguido conquistar. Quando criança, nunca fora dado a travessuras e tivera uma adolescência comedida no seminário. Dedicara toda a sua vida adulta ao sacerdócio e aos necessitados, sem muitas realizações pessoais. Apenas Rafaela levara um pouco de cor aos seus dias iguais. Com o fim do ano letivo e a venda da casa, Augusto se mudou para Uberlândia. Estabeleceu-se perto da casa da mãe, abriu a floricultura e finalmente ingressou na faculdade de veterinária. Não era mais nenhum jovenzinho, contudo acreditava que ainda tinha tempo para seguir a carreira com que sempre sonhara. Mais tarde, se tudo corresse bem, podia pensar em uma clínica veterinária. Nunca mais viu ou ouviu falar de Rafaela. Nenhuma carta mais lhe chegara, provavelmente interceptada pela polícia. Doía-lhe não ter notícias. Muitas pessoas viajavam ao exterior para visitar os parentes e amigos exilados. Será que ninguém sabia de Rafaela? Ou talvez ela houvesse optado pelo silêncio, satisfeita com sua nova vida, seu marido e seu filho. Não tinha ciúme. Se um dia o sentira, ele desvanecera para sempre no momento em que soube que ela estava viva. Ali percebera que o amor supera tudo, inclusive o próprio ciúme. Aos poucos foi se acostumando. Levava a vida mansamente, sem muito alarde nem atividades sociais intensas. Ia à igreja aos domingos, porém não se confessava nem comungava. Assistia aos cultos, orava e voltava para casa. Bem apessoado, logo despertou o interesse das mulheres da cidade, mas não se envolveu com nenhuma delas. Era o solteirão mais bonito e cobiçado de Uberlândia. O que sentia por Rafaela não diminuiu com os anos. A dor se foi, o amor persistiu. Por isso não se interessava por mulher alguma. De vez em quando ia a um bordel na periferia da cidade, mas nunca escolhia a mesma moça. Não é que ele vivesse amargurado, ele simplesmente não podia fingir uma alegria que não sentia. Dava-lhe prazer cuidar das flores de sua loja, satisfação ao perceber a admiração nos olhos daqueles que ali compravam. Paralelamente, os estudos o estimulavam. Tinha em casa um gato, seu agora velho cachorro Spock e um canário. Amava os animais, sentia-se realizado cuidando deles. Ainda assim, seus pensamentos constantes eram para Rafaela. Augusto acreditava que ela, no exílio, tinha uma vida boa ao lado de um homem que a amava. Nem de longe imaginava que a realidade do que lhe acontecera era bem diferente. O avião aterrissara no aeroporto de Lisboa, numa manhã chuvosa de sábado. Era verão na Europa, contudo. Rafaela sentiu a pele se arrepiar com as gotas geladas que batiam em seu rosto. Perdida, procurou as autoridades portuguesas e entrou com um pedido de asilo político. Não foi difícil demonstrar sua condição de perseguida da ditadura.
já que o cenário político brasileiro era de conhecimento da imprensa estrangeira, sem contar as feridas e os hematomas que falavam por si mesmos. Autorizado o pedido de residência em Portugal, auxiliada por uma associação de auxílio aos exilados, Rafaela conseguiu um modesto emprego numa mercearia humilde de Lisboa. Alugou um quartinho simples e barato, levando a vida com esforço e tristeza. Até o dia em que conheceu o filho de um rico empresário, Francisco, estudante de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, viera aos bairros pobres da cidade em busca de material para uma pesquisa. Ao passar em frente à mercearia em que Rafaela trabalhava, o pneu de seu carro furou, obrigando a fazer a troca. Cansado e ofegante, o moço entrou na mercearia à procura de um copo de água. Rafaela atendeu com cortesia, impressionando-se com seus gestos educados e seu sotaque brasileiro. A conversa fluiu naturalmente e não tardou muito para Rafaela colocá-lo a par de sua situação. Foi um achado para Francisco fazer a correlação entre uma exilada política e a realidade contemporânea portuguesa, considerando as relações histórico-culturais existentes entre Brasil e Portugal. Era uma oportunidade ímpar em sua vida acadêmica. Não foi por outro motivo que ele atirou daquele emprego e daquele lugar. Rico, não encontrou dificuldade em transferi-la para um apartamento melhor, subsidiando seus gastos. Não demorou muito, tornaram-se amantes. Para Rafaela, foi uma verdadeira salvação. Cansada de se sentir maltratada, escorraçada e humilhada, facilmente concordou com a proposta de Francisco. Não era bem o que desejava para si, mas se era o que a vida tinha a lhe oferecer, ela aceitaria. Francisco não era Augusto, mas Augusto não conseguira salvá-la. Francisco se revelara um homem gentil e ajudou a transformar as lembranças dolorosas em névoas do passado. Tudo o que ela queria era deixar de sofrer. Capítulo 50. No plano invisível, fazia muito tempo que Carlos Augusto não tinha notícias de seu amigo Rogério. Desde o dia em que se separaram, nunca mais o vira nem falara com ele. Não poucas foram as vezes em que tentara reencontrar aquela porta, sem sucesso, porém. Intercedera por ele e pedira que o ajudassem a resgatar o amigo, mas nada pôde ser feito. Paulina lhe dissera que Rogério não estava pronto para seguir adiante, pois sua mente, apegada à culpa e ao medo, retinham naquele mundo de sombras. Até que um dia, Carlos Augusto foi chamado por Paulina. Acho que agora vamos conseguir libertar seu amigo, avisou ela. Refere-se a Rogério? Surpreendeu-se Carlos Augusto e ela sentiu. Sabe onde ele está? Sei. Ele foi encontrado por soldados nossos que circulam pela terra, vagando sozinho pelas ruas de sua cidade. Ele saiu daquele buraco infernal? Paulina sorriu e corrigiu. Ele saiu do astral inferior, mas não definitivamente. Confuso, ora se vê do lado de fora, ora de volta à escuridão. Como pode ser isso? Por causa da culpa que sentiu por ter delatado os companheiros, Rogério gerou ao seu redor um campo magnético de dor, atraindo toda sorte de sofrimentos e martírios. Não é uma coisa boa de se ver, nem o espírito está condenado a tal situação, mas nela se coloca voluntariamente, na medida em que acredita ser de seu merecimento. Ele criou seu próprio inferno, não foi? Não gosto dessa palavra, pois dá a ideia de punição e castigos. Umbral, como é comumente chamado, não é bem assim. Todos os que lá estão não foram levados para ser punidos. Estão lá porque acreditam que é o que merecem, já que não conseguem modificar seu padrão mental de culpa, ódio, medo, orgulho e tantas outras coisas. Pensando assim, afinam-se com espíritos acostumados a manipular a vibração desses sentimentos e caem prisioneiros de seus próprios vícios morais. Chamo de vícios porque as pessoas se acostumam com determinados sentimentos ou pensamentos de tal forma que não conseguem mais se livrar deles e viram vícios mesmo, como o fumo e a bebida. Falar mal é um vício, desrespeitar é outro vício, levar vantagem é mais um vício, e por aí vai. E Rogério está preso no vício da culpa, dentre tantos outros sim. Mas eu estive com ele e consegui sair, ele não, por quê? Porque você não tem tantos vícios morais, ainda sente algumas culpas, como é normal nos seres humanos. Mas o principal é que não acredita na fatalidade da treva. Para você havia um caminho de luz,
tanto que o encontrou. Rogério não viu nem a porta e nem a luz. Não viu porque não estava preparado para ver, mas ele estava lá, tanto que você atravessou. O que ele precisaria ter feito para atravessá-la também? Apenas desejar e crer. Ele não fez isso? Não. A única coisa em que Rogério conseguiu pensar era o mal que havia feito aos amigos. Ele foi torturado. Defendeu Carlos Augusto com veemência. Não precisa defendê-lo, não estou julgando. A maioria no lugar dele teria feito a mesma coisa. E isso não importa, já que cada um só faz aquilo que pode. Não dá para mensurar as atitudes humanas, porque nenhuma é melhor ou pior. Simplesmente se deve aceitar que as ações do homem guardam proporcionalidade com seu amadurecimento espiritual. Quando todos compreenderem isso, cessarão as cobranças recíprocas. Pobre Rogério, como eu quis ajudá-lo. Lembro-me de que fiquei desesperado tentando voltar. Você fez o que pôde, e olhe que foi muito. Eu não fiz nada. Fez mais do que imagina. Se você não estivesse com ele, Rogério estaria hoje em situação muito pior do que aqui está. Teria descido mais fundo nas esferas inferiores. Foi você que lhe deu forças para resistir ao impulso destrutivo e se manter no lugar horrível, é verdade, mas ainda assim, melhor do que aquele a qual sua mente doentio teria levado. Carlos Augusto sentiu lágrimas virem-lhe aos olhos e rebateu com pesar. Não fui capaz de trazê-lo comigo. Você não é muleta nem reboque. Considerou ela, para desviar os pensamentos do rapaz da tristeza. Rogério não podia se apoiar em você, nem se deixar conduzir pela sua vontade. Cabia a ele a decisão de vir ou ficar, e ele escolheu ficar. Que horror, Paulina! Contrapôs indignado. Isso lá é jeito de falar. Desculpe, mas é assim que as coisas são. Cada um é responsável por si. Você não podia ter feito mais do que fez. Tentou ajudar, o que é bom que se faça. Ajudar o próximo é sempre um ato divino, mas não nos cabe a nenhum de nós levantar quem quer continuar deitado no chão. Você fala como se fôssemos todos independentes, e somos. Não vivemos sozinhos, dependemos uns dos outros para sobreviver em todos os níveis e mundos. Dependência da convivência com o outro, sim. Mas isso é diferente de depender do outro. É uma diferença muito sutil, você não acha? Sutil, porém fundamental. O ser humano não nasceu para ser só, é gregário por natureza. Precisamos uns dos outros para, através dos exemplos e espelhos, crescer, experienciar, amadurecer, mas não precisamos uns dos outros para agir, pensar ou viver. Se você tem bons pensamentos e boas atitudes, posso tomá-lo como exemplo para direcionar minha conduta, mas o bem que fizer ao mundo sairá das minhas mãos, não das suas. Do mesmo modo, aquele que se espelha no bandido, por exemplo, não poderá culpá-lo mais tarde por suas ações criminosas. O bandido serviu de espelho, mas a mão que executou o crime foi a de outro. Nem sempre é assim. Há casos em que a pessoa pode ser obrigada a fazer o que não quer e nada depende dela. Se um bandido torce o meu braço e me manda abrir um cofre, estou sob coação irresistível. Não tenho vontade de fazer, mas faço por não suportar a dor. Ou será que teria que me deixar matar? Muito inteligente. É claro que nesses casos não há vontade, mas ainda assim foi você que atraiu o bandido. Ele não chegou a você por acaso. Foi o seu magnetismo, a sua energia, os seus pensamentos e sentimentos que o trouxeram para a sua vida, não para a de outro. Por que eu faria uma coisa dessas? Não sei, pela vontade de se testar, de se punir, de pagar alguma coisa a alguém. É estranho ouvir você falar assim, já que não crê em pagamentos ou punições. Eu não creio, nem a divindade crê, mas o ser humano infelizmente ainda acredita nisso. E se acredita, a coisa acontece conforme a sua vontade. No dia em que mudar essa crença, nada mais de ruim irá lhe acontecer. Então, para não passarmos por situações difíceis, basta não acreditarmos nelas? Exatamente. Você já viu que há pessoas que passam no meio do perigo, um tiroteio, por exemplo, e nada lhes acontece, saem ilesas, enquanto há outras que morrem de medo e são atingidas por balas perdidas. Por que será? Não sei. Diga-me você, porque a primeira acredita que nada irá lhe acontecer. Sente no fundo de sua alma que não merece passar por uma experiência tão sofrida. Ora,
Se a alma não deseja viver aquele momento, se não considera útil nem proveitoso, se acha que não precisa sofrer para crescer, então nada irá acontecer. Ao passo que a outra, que alimenta o medo por acreditar na inevitabilidade do mal, vibra em tal intensidade que as coisas ruins são imediatamente por ela magnetizadas e atraídas. Quer dizer, então, que só temos que pensar em coisas boas, que nada irá nos acontecer. Devia ter pensado nisso quando fui preso. Há duas maneiras de pensar, com sentimento ou sem ele. Nesta, o pensamento é racional, elaborado e inseguro. Na primeira, é intuitivo, espontâneo e firme. Para fazermos essa diferença, precisamos estar muito amadurecidos. Do contrário, somos levados pelos nossos medos e a razão suplanta a intuição. É certo, não somos perfeitos. Às vezes, por mais que desejemos seguir por um caminho, parece que a vida nos leva por outros que normalmente nos fazem sofrer. A vida não leva ninguém. Somos nós que nos entregamos e nos deixamos conduzir. Os seres humanos, encarnados ou não, esquecem a razão das culpas, dos ódios, dos medos, dos ressentimentos, do orgulho, da decepção, do ciúme e da inveja. Mas a alma não se esquece de sentir. Apenas não sabe por quê. O sentimento existe, está vivo lá dentro, e o homem atrai toda sorte de desafios para tentar se vencer. Vencendo a si mesmo, ele se modifica e passa a magnetizar situações de prazer e alegria. Tudo por causa das muitas vidas. Divagou, fazemos besteira em uma, lá vem a consequência em outra. A toda ação corresponde uma reação. Isso é real e inevitável. Ações ruins geram reações ruins. Boas ações, ao contrário, trazem boas consequências. Mas aí no meio há a consciência. Quando ela atua de forma verdadeira, a reação pode não ser da mesma natureza que a ação, ao menos não da forma como nos acostumamos a compreendê-la, como na lei de Talião. Se a sua ação gerou desarmonia, a reação que a natureza impõe é o equilíbrio, mas a sua consciência é quem vai dizer como fazer isso. Pode ser com dor ou amor, só depende de você. Tipo, se arranca uma árvore, possa escolher entre cultivar um jardim ou ser devorado por uma planta carnívora. Paulina riu gostosamente e arrematou. Você é terrível, mas a ideia é essa mesma. E agora, voltando a Rogério, podemos ir ao encontro dele se você quiser. É claro que eu quero. Não entendo por que ainda não fizemos isso. Ele já podia estar aqui. Como disse anteriormente, Rogério está confuso, vagando por aí sozinho, tentando encontrar uma saída. Por que ninguém daqui escutou as preces dele? Quem foi que disse que ele rezou? E não rezou? Não. A mente dele começa a questionar a necessidade de sofrer nas sombras. Aos poucos, vislumbra a existência de um mundo além daquele em que está. Com o pensamento voltado para a vida que deixou, consegue sair, mas depois o desânimo o leva de volta às trevas. Foi no momento desses que ele foi encontrado. Como assim encontrado? Existem seres aqui que têm por função patrulhar, digamos assim, o limiar do mundo invisível. É claro que os mundos físico e astral são diferentes, mas o segundo interpenetra o primeiro, e é por isso que os habitantes de um e de outro convivem no mesmo espaço, embora em dimensões diferentes. Quem tem sensibilidade suficiente consegue nos ver, ouvir e sentir. Na maioria das vezes, contudo, nós espíritos transitamos entre as dimensões sem sermos percebidos. E daí? Muitos espíritos ficam perdidos após o desencarne, perturbados, não conseguem enxergar os amigos iluminados que os convidam para partir. Presos a problemas difíceis da matéria, permanecem vagando pelo mundo, dividindo-se entre os lugares que costumavam frequentar, até que vêm os questionamentos e uma lembrança importantíssima que é a de Deus, ou Jesus, ou Maria, ou um santo, ou Buda, ou Saint Germain, ou qualquer outro espírito de luz. Essa lembrança rompe os elos densos do medo e a esperança começa a luzir acima de suas cabeças, revelando à mente que começa a ganhar compreensão. Assim se tornam perceptíveis e identificados como espíritos iniciantes, prontos para aceitar nossa ajuda. Isso aconteceu com Rogério, está acontecendo com ele. Todavia, muitos se assustam e fogem, outros xingam, atiram coisas tentando se proteger do que julgam uma ameaça. Nossos soldados tentam esclarecê-los, mas eles não ouvem. Como não os conhecem, tendem a desaparecer, para reaparecer mais tarde em outro lugar.
É o que seu amigo está fazendo. Por mais que comece a refletir sobre sua vida e o sofrimento, tem medo de que os soldados queiram lhe fazer mal e não acredita quando dizem que não. Não podemos enviar um espírito mais iluminado para assustá-lo ainda mais. Quando o espírito se julga tão miserável como Rogério se sente, a aparição de um amigo de luz os apavora ainda mais, pois não se acham dignos de estar na presença de anjos, que é o que pensam que somos. É por isso que a visão de um amigo ou parente ajuda muito. No momento, a pessoa mais indicada para ajudar Rogério é você, que viveu com ele as últimas experiências nessa vida. O que estamos esperando então? Animou-se ele. Vamos logo resgatá-lo. Tenha calma. Vamos estender-lhe a mão. Ele vai pegá-la se quiser. Mas você não disse que eu sou a pessoa mais indicada para isso? Disse porque é, mas cuidado para que ele não pense que você agora é um ser de luz e ele indigno de sua amizade. Carlos Augusto olhou-a com surpresa e respondeu mais sereno. Não se preocupe, Paulina, isso não vai acontecer. Quero muito ajudar Rogério a sair dessa. Então vamos. Na mesma hora, viram-se transportados à presença de Rogério, que se mantinha agachado atrás de um banco de praça, para não se fazer visível aos 2 guardiões que o vigiavam à distância. E então, indagou Paulina, como está ele? Com medo, respondeu um dos soldados. Estamos tomando conta dele para que ele não desapareça, pois aguardávamos a sua chegada. Muito bem, podem deixar conosco, assumiremos daqui. Despediram-se com um sorriso fraterno e os 2 soldados partiram para outra missão. Estimulado por Paulina, Carlos Augusto se aproximou lentamente, tentando localizá-lo. Chegou mais perto, custando a vê-lo. Espremido entre os arbustos e o banco de olhos fechados, Rogério não se mexia. Percebendo a aproximação de alguém, encolheu-se ainda mais, ameaçando com uma ferocidade estudada e real. Vá embora daqui, se não quiser que eu o machuque, estou avisando. O que é isso, Rogério? Vai mesmo bater no amigo? A voz de Carlos Augusto fez Rogério abrir os olhos, surpreso e apavorado ao mesmo tempo. Ele encarou o outro por alguns minutos, remexeu-se, apertou os joelhos e, balançando a cabeça para os lados, contestou veemente. Vá-se embora. Você não é Carlos Augusto, só se parece com ele. Por que diz isso? Já vi muitos como você, espíritos enganadores, que só querem me iludir para me levar com eles. Pois eu não sou nenhum desses espíritos, sou mesmo Carlos Augusto e vim aqui para levá-lo comigo. Mentira! Carlos Augusto sumiu na parede. Eu disse a você que havia uma porta com luz, você não quis acreditar. Ouvindo isso, Rogério relaxou um pouco, fixando nele os olhos assustados. Nunca contara a ninguém sobre a porta, e nenhum espírito enganador conseguira vê-la em seus pensamentos, já que ele mesmo não a conhecia. Como sabe da porta? Tornou desconfiado. Sei porque atravessei. Você mesmo disse que me viu sumir. Você é mesmo Carlos Augusto? Ele assentiu, mas não pode ser. Nem sei há quanto tempo Carlos Augusto foi embora. Não fui embora. Você sumiu. Retrucou ele agora em lágrimas, sem saber em que acreditar. Eu bati, esmurrei aquela parede, gritei feito louco por você e nada, nem sinal de você. Quis voltar, mas não consegui, a porta se fechou. Você me deixou lá para sofrer, soluçou ele. Foi embora para um lugar agradável e me deixou na escuridão. Não, meu amigo, eu quis voltar. Do outro lado, também me desesperei. Tentei atravessar de volta, mas uma força desconhecida me puxava para trás. Não consegui. Depois perdi-o de vista. Rogério olhou de cima a baixo e revidou com desdém. Você está muito bem pelo visto, não sofreu nada. O sofrimento é desnecessário, por isso vim buscá-lo. Buscar-me para quê? Para seguir comigo para outro lugar. Um lugar lindo, cheio de luz e flores. Você vai gostar. Isso não existe. Se existir no mundo físico, por que não pode existir no invisível? Nunca vi nada disso. Porque você não queria ver. Recusou-se a acompanhar-me. Nunca pensou em pedir ajuda. Só agora é que eu faço. Não pedi nada a ninguém, mas pensou. Pensei em Jesus só, em como eram boas as lições do catecismo e que seria muito bom se Jesus se lembrasse de mim. Ele se lembrou, porque acha que estou aqui. Desde quando você é Jesus? Ele me mandou no seu lugar. Que mentira mais idiota! Jesus jamais faria isso. Tem razão. Ele não me mandou.
mas foi graças a ele que os soldados conseguiram encontrá-lo, porque a lembrança dele tem tanta luz que sobrou para iluminar você. E aí onde você está, uma luzinha brilhou, facilitando sua localização. As palavras de Carlos Augusto tiveram um efeito apaziguador, já que soavam como uma prece, atraindo mais para perto a energia luminosa de Jesus, imóvel em seu lugar. Paulina enviava vibrações amorosas que foram se intensificando ao redor dos dois rapazes, a elas somando-se o sentimento de pura amizade. Assim tocado por uma cintilação poderosa e suave ao mesmo tempo, Rogério se levantou, encarando o amigo, desabafou. Carlos Augusto, será mesmo você? O que diz o seu coração? Ele hesitou por alguns instantes, mas o clarão ao redor deles ganhou forma, envolvendo-os numa espécie de turbilhão ameno e confortador. Todo o corpo fluídico de Rogério estremeceu ao contato daquela maciez etérea, fazendo-o cair de joelhos ao chão e verter lágrimas de emoção. Sinto tanto a sua falta, soluçou sentido, mas eu sabia, no fundo de minha alma sabia que você nunca me abandonaria. Também emocionado, Carlos Augusto se aproximou, igualmente tocado pela indizível sensação de bem-estar que aquela luz branda e delicada produzia. Olhou momentaneamente para Paulina, que permanecia estática, olhos cerrados e atitude concentrada. De todo o seu corpo partiam glóbulos minúsculos de luz, que se juntavam a outros caídos do céu. Carlos Augusto virou os olhos para o alto e percebeu que nas nuvens uma espécie de túnel se abrira, por onde se derramavam gotas daquela luz refrescante. Era como uma chuva cintilante de energia pura de amor. Meu amigo, chamou, tentando conter as lágrimas. Nunca o abandonei. Mesmo sem conseguir encontrá-lo, não se passou um dia em que não orasse por você. Rogério levantou a cabeça. Seus olhos foram atingidos por aquele chuvisco intenso de luz, desanuviando seus temores e clareando sua mente, para que ele tivesse uma visão mais límpida dos fatos ao seu redor. Que milagre é esse? Tornou embevecido. É o milagre de Deus, que nos mostra que a vida vai além da matéria e que o amor, assim como o espírito, é eterno. Carlos Augusto estendeu-lhe a mão e finalizou. Venha comigo. Rogério não hesitou. Agarrou a mão do amigo como uma criança com medo de se perder. Carlos Augusto buscou Paulina com um olhar. Como adivinhando seu apelo sem voz, ela abriu os olhos e sorriu. Na mesma hora, os três desapareceram num rastro de luz. Capítulo 51. Muitos anos haviam se passado sem que Augusto tivesse uma só notícia de Rafaela. Toda a sua vida ficara para trás, e o que ele agora perseguia era um futuro de sonhos não realizados. Ainda mantinha contato com Cláudio, mas de Reinaldo ficara muito tempo sem ouvir falar. Tão logo Augusto completou o curso veterinário, vendeu a floricultura e abriu uma clínica, dedicando principalmente ao atendimento de cães e gatos, embora não fossem raras as vezes em que saísse para cuidar de cavalos ou fazer o parto mais difícil em alguma vaca. Era isso que ele amava fazer. Quando não estava trabalhando, passava os dias em casa, cercado de seus animais e cuidando do lindo jardim que cultivava ao redor da casa. Aos domingos buscava a mãe para almoçar e depois iam ao cinema, ele, Laura e Neuma. Enquanto isso, os tempos de ditadura encaminhavam-se para o fim. O processo de abertura não pôde ser contido, acenando com novas perspectivas de redemocratização do país. A insatisfação popular, aliada a uma crise econômica e política sem precedentes, provocou o descontentamento de todos os setores da economia, com reflexos na indústria, no comércio e no funcionalismo público. Durante algum tempo, a insatisfação se pôs de forma silenciosa, aos poucos, porém, foi ganhando vozes. A censura se demonstrou ineficaz para conter o crescente desagrado popular. Sobreveio, então, um aumento de torturas e assassinatos, última e desesperada tentativa de conter a iminente dissolução do regime. Mas a pressão da imprensa internacional sobre o governo brasileiro favorecia o movimento de reconhecimento dos direitos humanos na América Latina. Em meio a tantas crises, o presidente Ernesto Geisel deu início ao processo de abertura política, que, segundo suas próprias palavras, seria realizada de forma lenta, gradual e segura,
Muito aconteceu desde então. Augusto acompanhava esses acontecimentos com expectativa e euforia, alimentando a esperança de que Rafaela pudesse enfim se comunicar. Ela, porém, não escrevia nem mandava notícias. Após tantos anos, agora casada e com filhos, esquecera-o por completo. Não fique triste, seu Augusto. Neuma procurava consolar. Ela era muito jovem. Todo mundo sabia que ela ia esquecer o senhor. Augusto não dizia nada. Nunca fizeram uma queixa ou comentário a respeito de Rafaela, mas Neuma o conhecia bem e sabia o motivo de sua tristeza. Você devia se casar, dizia por sua vez a mãe, que nunca ouvira falar de Rafaela. Já não é mais nenhum jovenzinho. Sei que há muitas moças interessadas em você, mas eu não estou interessado nelas, não estou interessado em ninguém. Ao ouvir isso, Laura calava no peito a dúvida sobre a sexualidade do filho. Apesar de Augusto ter lhe garantido que não gostava de homens, ela não sabia no que acreditar, nunca vira o filho com mulher alguma. Ele vivia sozinho, enfurnado em casa, cuidando de bichos e plantas. Mesmo a promulgação da lei de anistia não trouxe notícias de Rafaela. Muitos foram os presos libertados e vários exilados voltaram ao país. Embora Augusto quisesse acreditar no retorno de Rafaela, ele não acontecia. Depois de um tempo, perdeu as esperanças e refugiou-se no trabalho para não pensar. A lei de anistia favoreceu a muitos, mas não agradou Reinaldo. Muito embora beneficiasse também os torturadores, tornava a profissão de Reinaldo inútil, desnecessária e arriscada. Envolvido de tal forma pelas entidades do submundo astral, não conseguia vislumbrar um novo caminho para sua vida. Logo no início de 1980, os militares da linha dura, contrários ao processo de abertura, iniciaram uma sucessiva explosão de bombas por todo o país. Reinaldo encontrava-se entre eles, propagando medidas desesperadas para tentar reverter o processo democrático. Reinaldo estava por demais comprometido com o regime e com seres das sombras para mudar o rumo de sua vida. Nem se quisesse conseguiria, e ele não queria, gostava do que fazia, comprazia-se com a dor que causava aos seus semelhantes, descontava nos traidores a revolta que sentia pela rejeição de Augusto e a culpa pelo suicídio da mãe. Naquela tarde, ele entrou no edifício em que residia com o jornal aberto diante da face, mal vendo o caminho por onde pisava. A notícia de mais um atentado, dessa vez em Belo Horizonte, levou seus pensamentos de volta a Augusto. Não sabia dele havia muito tempo. Ouvira dizer que se mudara, provavelmente de volta a Uberlândia, mas Reinaldo não se atrevia a procurá-lo, não depois de tudo o que acontecera. A notícia despertou uma saudade recheada de raiva. Indiferente como andava a todas as coisas, Reinaldo entrou no elevador, sem sequer ouvir o cumprimento do porteiro. Olhos marejados, não prestava atenção a nada. Os espíritos sem luz ao seu lado mantinham-se presos a seus pensamentos destrutivos e maldosos. A irada saudade que ele sentia de Augusto abria-lhes um campo energético propício à revolta e à barbárie. De tão preocupados em manter a vibração de Reinaldo o mais baixo possível, seus companheiros invisíveis não captaram os resquícios energéticos da última presença que estivera ali. Insistiu em incutir na mente dele lembranças da rejeição de Augusto. As imagens do dia em que o padre recusara seu amor transfigurava-lhe o rosto. Um ódio surdo cresceu dentro dele, alimentando as sombras coladas ao seu corpo. Alheios a tudo mais, Reinaldo e os espíritos desceram do elevador, atravessando o comprido corredor que levava até a porta de seu apartamento. O gato da vizinha idosa novamente ficara preso do lado de fora, e ele cedeu ao ímpeto de dar-lhe um chute. Já que Augusto adorava os animais, chutar aquele gato era como chutar o homem que o desprezara. Assim, instigado pelos seres da treva, Reinaldo cruzou com um animal, mas seu pé acertou o vazio. Sua dona abrira a porta naquele exato instante, e o gato, pressentindo as intenções do agressor, deu um salto e sumiu porta dentro. A velha senhora notou o olhar insano de Reinaldo e fechou a porta às pressas. Não gostava daquele homem. Procurava evitá-lo sempre que podia. Reinaldo, por sua vez, nunca se dera bem com vizinho algum, vendo em todos o inimigo em potencial.
Lamentando a perda do animal que poderia levá-lo a instantes exíguos de prazer, prosseguiu até a porta de seu apartamento, o jornal agora dobrado debaixo do braço. Parou diante da porta, enfiou a mão no bolso à procura das chaves. Revirou o primeiro, trocou o jornal de braço e tentou o bolso do outro lado. Remexeu algumas moedas até que seus dedos tocaram o frio metal das chaves. Enlaçou-as com a mão e puxou. Abriu a fechadura, depois trocou a chave para a do ferrolho acima. Rodou 1, 2 vezes, até cessarem os estalidos. A porta estava destrancada. Rodou a maçaneta e empurrou, ao mesmo tempo em que um grito inaudível ecoou pelo corredor. Não! Tarde demais. Ainda que Reinaldo pudesse ouvir o grito tardio de seu acompanhante invisível, nada poderia ser feito. Só muito tarde foi que os seres da sombra perceberam o que havia ali e não tiveram meios de impedir. Reinaldo não os ouviu nem desconfiava de nada. Ao abrir a porta, com a despreocupação dos que se sentem seguros, não se deu conta do imperceptível fio oculto acima do portal. Assim que a porta se desprendeu do caixote, uma explosão inesperada sacudiu o prédio, atirando Reinaldo na parede do lado oposto, o corpo mutilado atravessando a matéria espessa, porém transparente, de seus acompanhantes sombrios. Ninguém nunca descobriu o autor do atentado, se os próprios militares, para acusar a esquerda radical ou uma facção isolada, descontente com as insistentes atividades de Reinaldo, ou alguma ex-vítima beneficiada pela lei de anistia. Mas o fato é que ele sobreviveu, embora sem as mãos e cego das 2 vistas. O caso acabou sendo abafado. Reinaldo, sem parentes vivos, foi reformado e internado no asilo militar para inválidos. Os seres das sombras não seguiram com ele. Reinaldo agora não lhes despertava mais nenhum interesse. Sua incapacidade física impossibilitava as torturas de onde retiravam as energias que os sustentavam. Perdido o alimento energético, saíram em busca de outra pessoa que estivesse em condições de substituir Reinaldo, o que não foi difícil. Atraído por vibrações semelhantes, descobriram um rapazola que se iniciava no crime e no tráfico de drogas. Os grandes traficantes já estavam comprometidos e assistidos por outros espíritos, de forma que os antigos comparsas de Reinaldo tiveram que buscar outro aliado, a que orientariam e procurariam influenciar desde o início, levando a extravasar seus instintos assassinos e, com isso, revigorar suas energias. Deixado sozinho, Reinaldo se viu presa de antigas vítimas, sem poder enxergar ou segurar nada, vivia na escuridão de seus próprios horrores. As enfermeiras que o assistiam não acreditavam que ele realmente visse os homens que dizia ver e julgavam que ele havia enlouquecido. Desprovido da visão física, Reinaldo enxergava figuras tenebrosas em sua tela mental, vivia perturbado, com medo, gritava, chorava, agitava os cotocos e saía desabalado, dando cabeçadas e trombadas por todos os lados. Queria morrer, mas não conseguia nem se matar. Seu estado de agitação chegou a tal ponto que a saída foi transferi-lo para um manicômio público, onde seus perseguidores ficaram mais à vontade para atacá-lo. Constantemente dopado, Reinaldo não oferecia resistência. Sua mente vivia agora em contato com o submundo astral do que com o mundo físico. As culpas e o ódio atraíam os inimigos, que não lhe davam trégua. Quando acordado, Reinaldo chorava e dizia coisas aparentemente sem sentido, implorando que levassem seus algozes dali. Foi assim até um dia em particular. Reinaldo nada sabia sobre os mecanismos do mundo invisível, desconhecia o poder da oração e do amor. De repente se aquietou. Os ataques dos inimigos foram brevemente contidos, dando-lhe tempo para usufruir de alguns poucos minutos de paz. Médicos e enfermeiros atribuíram aparente melhora às pesadas drogas que lhe ministravam. Não imaginavam que a paz momentânea provinha de uma singela oração. Tudo aconteceu sem que ele soubesse. Padre Cláudio, com seus conhecimentos no governo, ficou sabendo do infortúnio de Reinaldo. Não hesitou em avisar Augusto e escreveu-lhe uma carta, contando o que descobrira. Augusto se compadeceu imensamente da sorte do militar. Não compartilhava da opinião de Cláudio, de que Reinaldo estaria sendo punido pelo mal que fez. Para ele, Reinaldo se aprisionara à própria consciência.
Assim compadecido, Augusto rezava por ele todas as noites. Nesses momentos, Reinaldo se acalmava e alcançava um pouco de paz. Passado o efeito das vibrações luminosas que chegavam até ele, novamente se deixava abater, entregando-se por completo ao medo, ao desânimo e à culpa. Seguiria assim até morrer. Capítulo 52. Corria o ano de 1983 e a campanha das diretas já havia se iniciado, numa tentativa de se estabelecer eleições diretas no país. Embora acompanhasse todos esses movimentos, Augusto não demonstrava mais interesse pela política. Seus tempos de militante silencioso haviam se acabado. Naquele domingo, Augusto cuidava do jardim, enquanto eu e minha mãe preparavam o almoço. Munido de instrumentos de jardinagem, tratava os canteiros das margaridinhas que plantara ao redor de toda a casa. As mudas haviam florescido. Uma mistura graciosa de amarelo e branco contrastava com o suave tom de azul pintado nas paredes. Mais adiante, na pequenina varanda, Spock dormia uma poltrona, com a tranquilidade própria da falta de preocupações. Acima, o gato se esticava preguiçosamente no peitoral da janela, aproveitando o calor reconfortante do sol da manhã, alheio aos piados alegres dos pássaros ao redor dos ninhos. Augusto inspirou profundamente aquele ar abençoado pela natureza de Deus. A vida era perfeita, só o que lhe faltava às vezes era enxergar aquela perfeição dentro de si. Assim, embalado pela companhia dos animais e o trenado alegre dos pássaros, Augusto prosseguia em sua jardinagem, cantarolando vez ou outra trechos de uma antiga canção. De tão entretido não percebeu quando Spock ergueu as orelhas compridas e pontudas. Logo ao ouvir o ranger do portão, o cão pôs-se de pé, abanando o rabo com avidez e contentamento. Deixou o conforto da poltrona e desceu as escadas o mais rápido que sua idade avançada permitia. Voltou acompanhado de alguém que já não via há muito tempo, mas que jamais esquecera. Em algum lugar de sua mente, as lembranças do afeto de outrora ficaram grafadas, levando-a imediatamente reconhecer as mãos que o afagavam. Augusto, contudo, nada percebera. Toda sua atenção estava voltada para as delicadas flores que tinha entre os dedos. Sentiu a chegada de Spock, mas sem se voltar, pediu a ele que se aquietasse. O cão se aproximou e lambeu-lhe a orelha, provocando a reação esperada. Augusto largou as ferramentas, ergueu o corpo e falou com jovialidade. — Qual o problema, amigão? Parou de falar abruptamente. Atrás do cão, viu saltos femininos enfiados na grama. Mais acima, a ponta de um vestido estampado tremulava levemente. Surpresa, ergueu os olhos de encontro à luz do sol, protegendo-os com a mão em concha para ver melhor. Era um vulto esbelto, cabelos longos e lisos, o rosto indistinguível pelo clarão que lhe ofuscava a vista. — Augusto! Disse uma voz trêmula, absurdamente familiar. Com um pulo, Augusto pôs-se de pé. A voz era inconfundível, mas a imagem diante de si não podia ser real. Era uma visão, um sonho ou uma brincadeira de sua mente cansada. A visão, contudo, o fitava com um misto de expectativa e medo, trêmula de um assombro inseguro. O peito afante deixava visível toda a ansiedade que partia dela. Era uma respiração impaciente, assustada, muda e ao mesmo tempo cheia de explicações indizíveis. A visão se mexeu lentamente em sua direção, como uma fada etérea e hesitante. Parou mais próxima, tão próxima que ele sentiu seu alento perfumado. Augusto recuou com medo. Não era possível que visse o que pensava ver. Não era real, não podia ser. Piscou várias vezes, sacudiu a cabeça na tentativa de desmentir a realidade e obrigar a mente a desmanchar a ilusão. A mente não obedeceu. Pouco a pouco, a sensação de sonho foi cedendo lugar ao impacto da realidade, revelando que o impossível acontecera. Os olhos de Augusto encheram-se de lágrimas, que iam transbordando à medida que a dúvida desvanecia. Ele abriu a boca para falar, mas a voz tropeçou na emoção, e apenas um soluço escapuliu de sua garganta. Não foi preciso dizer nada. Entre lágrimas de surpresa e alegria, Augusto tomou Rafaela nos braços.
estreitando-a com força de encontro ao peito, como se ela pudesse sumir ou ser roubada. A fada etérea materializou-se na mulher de seus sonhos. No silêncio de muitas dores, Augusto permaneceu abraçado a ela, aquietando a agonia da saudade. Durante alguns minutos, só o que ouviu era o pranto de ambos. Tinham muito a falar, mas a emoção não permitia que se separassem. Sentir o corpo um do outro de encontro ao próprio era algo que fazia silenciar as perguntas e tornar sem sentido as respostas. Augusto, Rafaela conseguiu enfim balbuciar. É você mesma, Rafaela? Tornou ele ainda incrédulo. Não estou sonhando? Não. Deus ouviu minhas preces quando voltou onde esteve. Estive em Lisboa e voltei há uma semana. Uma semana? Como me encontrou? Padre Cláudio me deu seu endereço. A vontade de Augusto era beijá-la, todavia conseguiu conter-se e retrucou com o máximo de comedimento que conseguiu. Fico feliz que tenha se lembrado de mim. Ela fungou várias vezes e segurou as mãos dele, beijando-as com ternura. Como poderia me esquecer de você? Depois de tudo que vivemos, você foi o único homem que amei em toda a minha vida. Jamais houve nenhum outro. Não? Surpreendeu-se ele, mas ela o interrompeu. Eu nunca me casei, nunca. Sei que você pensa que estou casada e com filhos, mas isso não é verdade. Não compreendo. Tornou confuso, eu li a sua carta. A carta que Reinaldo me mandou escrever. Subitamente, Augusto compreendeu toda a artimanha de Reinaldo. Juntando os pedacinhos do que acontecera entre eles, deduziu a vingança. Passei anos pensando que você havia se casado. Só Deus sabe o quanto me retorci no desespero da saudade. O que me deu forças para suportar a vida foi saber que você estava em segurança, feliz ao lado de outro homem, mais viva e bem. Ela sorriu timidamente e acrescentou com tristeza. Durante todos esses anos, eu só pensava em voltar para você. Queria tanto falar com você e mandar-lhe notícias, mas não pude. Reinaldo me proibiu. Ameaçou prender e torturar você caso eu me comunicasse. Como eu sabia que ele tinha meios de interceptar minha correspondência, obedeci. Estava proibida de me corresponder com qualquer pessoa no Brasil, inclusive minha família. Ela fez uma pausa e acrescentou: quero agradecer-lhe por ter procurado minha mãe e lhe contado que eu estava viva. Sua visita foi muito importante para ela. Eu não podia permitir que ela sofresse sem saber o que havia acontecido. Depois, quando pensei que você tivesse se casado, escrevi-lhe uma carta contando tudo. Ela recebeu, e agora você está aqui. Ele a abraçou, dessa vez beijando-a com pressa. Não sabe o quanto sonhei vê-la novamente. Eu também. Durante todos esses anos só pensava em voltar para você. Foi muito dura sua vida em Lisboa? No princípio, sim, mas depois as coisas foram se ajeitando. Encontrou quem a ajudasse. Ela meneou a cabeça, estabelecendo um silêncio constrangedor. Desde que conhecera Francisco em Lisboa, tivera muitos outros amantes. No começo, ressentida com os acontecimentos, vira em Francisco seu salvador. Mas ele não a queria para um compromisso sério. A família dele jamais aceitaria que se envolvesse com uma mulher pobre e sem pátria. Logo que percebeu que Francisco, apesar de carinhoso, queria apenas usá-la, Rafaela terminou tudo. Não valia a pena sujeitar-se aos caprichos de um homem que não a amava, ainda mais quando seu coração pertencia a Augusto. Depois dele, muitos outros vieram, mas ela não se apaixonou por nenhum. Alguns lhe ofereceram ajuda, pois ela aceitou de bom grado. Não podia se dar ao luxo de recusar auxílio num país estrangeiro. Com isso, conseguiu empregos melhores, que lhe deram condições de viver num bairro de classe média, sem luxos, porém com dignidade. Jamais esquecer Augusto, nem o substituir em seu coração. Fizera amigos, relacionara-se com muitos homens, sempre pensando no dia em que voltaria para os seus braços. Toda a sua vida girava em torno de um objetivo: sobreviver para voltar ao Brasil e reencontrar o único e verdadeiro amor de sua vida. Percebendo a súbita tristeza dela e conhecendo-a como conhecia, Augusto intuiu o que lhe acontecera. Apertou suas mãos com ternura e sussurrou com sinceridade: eu a amo, Rafaela. Não importa o que tenha feito, jamais deixarei de amá-la. Ô Augusto, soluçou ela, perdoe-me por não ter sido forte. Você é forte, tranquilizou ele.
beijando-lhe os cabelos. E mesmo que não fossem, que isso importa? Em meu coração, sempre fui fiel a você, mas foi tão difícil. Acalme-se, minha querida. Não estou lhe cobrando nada, isso não importa. Tenho medo de que me odeie. Jamais poderia odiá-la. Não sabe que a amo, mas eu... Por favor, não diga nada. Ele cortou, pondo um dedo em seus lábios. Depois de tudo por que passamos, toda a cobrança é desnecessária. Fizemos o que foi preciso para sobreviver. Mas você está sozinho, não está? Só porque somos pessoas diferentes não quer dizer que não sintamos o mesmo amor. Jamais deixei de amá-lo. Nunca. Você acredita nisso? Como poderia duvidar? Você não está aqui. Depois de todos esses anos, não veio me procurar. Não sabia o que iria encontrar. Todos diziam que era uma menina fútil e que eu esqueceria na primeira oportunidade, mas isso jamais aconteceu. Eu nunca me deixei impressionar pelas palavras dos que diziam tais coisas. Sabia em meu íntimo que você me amava. Tive medo de que você não me quisesse ver por causa da carta. Que tipo de homem você pensa que eu sou? Acha mesmo que o meu ciúme seria maior do que o alívio pelo seu bem-estar? Não, respondeu envergonhada. Perdoe-me. Devo tê-lo julgado por mim mesma. Talvez eu tivesse me sentido traída. Mas eu não me senti e não me importa como você se sentiria. O importante de fato é que você está viva. Depois que Reinaldo a levou, fiz de tudo para encontrá-la. Procurei em todas as partes. Recorri a ele várias vezes. Humilhei-me, mas ele foi irredutível. Um dia mostrou-me a carta que pôs um ponto final em meus temores. A partir daí não a procurei mais. Quero estar com você, afirmou ela encarando-o com olhos expressivos. Não importa como. Foi como se o céu se abrisse para dar passagem a uma chuva rósea de amor. Agora ciente de que não havia empecilhos, Augusto puxou-a para si e beijou-a longamente, sentindo o corpo todo arder, não de desejo, mas de uma felicidade indescritível e plena. Era como se ele, subitamente, houvesse redescoberto a vida através dos lábios de Rafaela. Foram interrompidos por um grito agudo e assombrado. Com susto, separaram-se e olharam ao mesmo tempo. Parada no primeiro degrau da escada da varanda, Laura os fitava com espanto, a mão no peito demonstrando a surpresa. Augusto, balbuciou ela, o que está acontecendo, meu filho? Quem é essa moça? Com o grito, Neuma veio correndo lá de dentro e quase caiu para trás quando deu de cara com Rafaela, ainda nos braços de Augusto. Rafaela! Exclamou estarrecida. Como pode ser? Eu voltei, Neuma, disse ela entre lágrimas de emoção. Voltei para o único amor da minha vida. Mas você não estava casada? Foi tudo mentira, esclareceu Augusto comovido. Rafaela nunca se casou porque vai se casar comigo. Casar? Surpreendeu-se Laura. Pelo amor de Deus, Augusto, você pode me explicar o que está acontecendo? Mamãe, disse ele, puxando Rafaela pela mão e aproximando-se dela. Quero lhe apresentar a única mulher que já amei. A razão de eu nunca ter me interessado por ninguém. Rafaela, esta é Laura, minha mãe. Muito prazer, dona Laura. Cumprimentou Rafaela, estendendo-lhe a mão que a outra tomou, muda de espanto. Não diz nada, mãe? Perguntou Augusto. Não compreendo, balbuciou ela. De onde saiu essa moça? Vamos entrar, que lhe contarei tudo. Desde que se mudara para Uberlândia, Augusto nunca revelara à mãe o real motivo de sua demissão da igreja. Contara-lhe que descobrira que não possuía mais vocação para padre, que não era homossexual e que estivera envolvida em uma organização contra-revolucionária de auxílio aos fugitivos políticos. Omitira-lhe, porém, o envolvimento com Rafaela e toda a tragédia que se desenrolara desde então. Laura ouviu tudo em silêncio, emocionando-se a cada passagem, vertendo lágrimas sinceras e compungidas. Ao final, sentiu imensa admiração por aquela moça tão jovem e tão sofrida, que mesmo com a distância e os reveses da vida, soubera manter o amor por seu filho. Eu a amo, finalizou Augusto. Amo e vou me casar com ela. A casa de Augusto não era grande, mas havia espaço mais do que suficiente para acomodar Rafaela. Pela primeira vez na vida, dividiram o mesmo quarto sem medo ou vergonha. Estou feliz que tenha voltado, comentou Neuma enquanto ajudava a desfazer as malas. De verdade. Rafaela olhou de soslaio para Augusto, que fingiu nada perceber, e retrucou em dúvida.
Está mesmo? Estou. Quero que saiba que não fui eu quem a delatou. Sei que não, foi Padre Cláudio. Como soube disso, surpreendeu-se Augusto. Ele mesmo me contou quando fui procurar você. Quando cheguei à sua antiga paróquia e não o encontrei, parti em busca de Padre Cláudio. Fui informada de que ele também havia largado o sacerdócio e me deram o endereço da universidade onde leciona. Logo que me viu, teve uma reação estranha. Caiu aos meus pés em lágrimas pedindo-me perdão. Augusto estava estupefato. E você, como reagiu? No começo fiquei sem entender, mas depois, ouvindo a sua fala desencontrada e aflita, compreendi tudo. Estranhamente, não lhe tive ódio. Tive a sensação de que ele sofrera mais do que eu. Vê-lo alquebrado, consumido pelo remorso, me deu essa certeza. Aprendi com você, Augusto, que o perdão nos transforma em seres mais iluminados e livres. Foi assim que eu me senti, iluminada e livre do peso de carregar na alma sentimentos tão destrutivos como o ódio e a vingança. Ao menos a Padre Cláudio consegui perdoar de verdade. Emocionado, Augusto aproximou-se dela e tomou-lhe as mãos entre as suas, acrescentando com voz embargada: Você é uma alma nobre. Tenho orgulho de merecer o seu amor. Espero que você possa me perdoar também, pediu Neuma igualmente emocionada. Você nunca me fez nada, afirmou Rafaela. Acho que nós duas tínhamos nossas divergências. E se você era implicante, eu era atrevida. Boa combinação. Atraímos-nos mutuamente. Hoje compreendo sua atitude. Respeito-a pela dedicação e lealdade que sempre teve para com Augusto. Não tinha nada contra você. Só não achava certo o que vocês faziam. Pensava que tinha o direito de intervir para proteger seu Augusto. Neuma começou a chorar e Augusto apertou seu ombro com delicadeza. Tudo bem, Neuma, já passou. Eu sei, seu Augusto, mas é que foi tão difícil. Foi difícil para todo mundo, acrescentou Rafaela, mas passou. Cada um teve seus motivos e nenhum foi mais doloroso do que o do outro. O importante agora é convivermos bem, a não ser que você não pretenda mais trabalhar aqui. Só se vocês me mandarem embora. De jeito nenhum. Jamais pensaria numa coisa dessas. Neuma encarou Augusto, que confirmou. Já passamos por isso, Neuma, e não vejo razão para começarmos tudo de novo. Você diz que não tem nada contra Rafaela, se não tem mesmo, por que não ficar? Não tenho, não, eu juro. E pode deixar, dona Rafaela, que sei o meu lugar. Mas o que é isso, Neuma? Eu, hein? Você nunca me chamou de dona antes, porque isso agora? Você vai ser a mulher do patrão. Vou continuar sendo a mesma pessoa. Não me chame de dona ou vou ficar constrangida. Neuma se prende a essas bobagens, concordou Augusto. Já cansei de dizer que não precisa me chamar de seu Augusto, mas não tem jeito. Neuma ia responder quando Laura entrou, chamando-os para o almoço, que foi servido no quintal atrás da casa. Augusto sentou-se com a mãe de um lado e Rafaela do outro. Você tem um quintal e tanto aqui, observou Rafaela, admirada com o tamanho e a beleza do terreno, e cheio de flores, como você gosta. Neuma serviu com alegria, enquanto Spock, sentado ao lado da mesa, balançava o rabo à espera de que alguém lhe atirasse alguma guloseima. O gato passou por eles com ar altivo, esfregando-se em suas pernas, olhando para o cão de um jeito desafiador e matreiro. Indiferente à comida, foi deitar-se junto ao canteiro de rosas perto do muro. Augusto sorriu, finalmente sentindo o início de uma realização plena. Estava ao lado das pessoas que amava, seus animais, suas plantas. Aquela era a vida perfeita, pela qual sempre lutara e porque valia a pena viver. Em breve a tudo isso se somariam os filhos. O que mais poderia querer? Epílogo. Na véspera do casamento, Rafaela viu Carlos Augusto em sonho pela última vez. Ele chegou em companhia de Paulina e a abraçou carinhosamente. Viemos nos despedir, avisou. De agora em diante você não precisa mais de nós. Você sabe que sempre vou precisar de você, contrapôs Rafaela. Vou estar presente em seu coração como um amigo distante, porém não ausente. Estarei orando pela sua felicidade. Você sempre foi muito bom para mim. Quando achava que tudo estava perdido, você aparecia e me dava forças, mesmo que ao acordar me esquecesse de tudo. O amor nunca morre, observou Paulina, e Carlos Augusto aprendeu a amá-la de forma genuína, sem apegos nem exageros.
Agora, contudo, você precisa viver sua vida ao lado do homem que sempre amou desde muitas vidas. É uma nova oportunidade que deve ser bem aproveitada. Os obstáculos se romperam, acrescentou Carlos Augusto. Cada um deve retomar a vida de onde parou. Esse é o seu momento de felicidade, aproveite-o. Despediram-se com abraços fraternos e amistosos. Bem cedo na manhã seguinte, Rafaela acordou com uma sensação de euforia e contentamento, com a lembrança de Carlos Augusto na mente. Gostaria de acender uma vela para ele, comentou ela com Augusto, se você não se importar. É claro que não. Vamos agora mesmo à igreja. Ele estava sendo sincero. Há muito deixara de sentir ciúmes do antigo namorado de Rafaela. Aprendera com a vida com o ciúme é um sentimento destrutivo e enganador. Sem vigilância, é capaz de arrasar bons sentimentos, que tem tudo para florescer, e engana com a falsa ilusão de domínio e posse. Na igreja, Rafaela acendeu a vela e orou pelo antigo namorado, sem saber por que sentia aquela estranha emoção. Não era um sentimento de pesar ou dor ou remorso, era uma saudade mansa e serena, como uma lembrança alegre que se gosta de ter. Podemos ir? Indagou Augusto, certificando-se de que ela havia acabado suas orações. Você não quer se atrasar muito, quer? Ela sorriu e o abraçou, afirmando com alegria. Bobinho, então não sabe que é tradição a noiva se atrasar no dia do casamento? Você não vai fazer isso em minha própria casa. Beijaram-se alegremente e voltaram. O casamento se realizaria dali a algumas horas e a movimentação já era grande desde cedo. Os pais de Rafaela vieram do Rio de Janeiro, bem como sua amiga Silmara, que com a abertura política terminara o caso com o coronel e agora estava noiva de um jornalista. Cláudio também comparecera, em companhia de uma sobrinha. Estava velho, mas se orgulhava de ainda conseguir dirigir seu Fusca pelas estradas do país. De braços dados com o pai, Rafaela pisou o tapete vermelho que conduziu ao altar, improvisado no fundo do quintal, montado entre flores e árvores. Quando a viu, Augusto chorou. Pela primeira vez em sua vida, vertia lágrimas de felicidade. Ela chegou aos braços dele, contendo a emoção. Quando suas mãos se tocaram, uma chuva de luzes brancas e brilhantes se derramou sobre eles, envolvendo-os num ralo cristalino de bênçãos. O sentimento que deles afluía retornava para seus corpos numa troca de energia rosada e pura, saciada e plena de amor. Tudo acontecia no plano invisível, sem que os presentes se dessem conta da enorme quantidade de energia luminosa espalhada no ar. Apenas Carlos Augusto e Paulina eram testemunhas dessa circulação energética, contribuindo para isso com seus próprios fluidos. Embora ninguém visse, a sensação era quase palpável, principalmente para Rafaela e Augusto, foco central de tantas vibrações. O padre começou a liturgia, enquanto lágrimas de felicidade e emoção se misturavam àquelas gotas de luz. No último instante da cerimônia, quando seus olhos se cruzaram, em suas almas vibrava a certeza de que o amor é eterno, pois o sentimento que os unia, nem o tempo nem ninguém seria capaz de apagar. Final.